A altiva resolução do tenente paraibano de marchar em rota batida ao encontro de Lampião, com tão reduzido número de comandados, pôs em brios o colega pernambucano. Em que situação moral ficaria este se deixasse o outro seguir sozinho no encalço da numerosa horda com apenas 19 praças, enquanto ele, com 40, ficasse na moita? Ainda mais que se tratava da sua jurisdição. Foi nessas condições, premido pelas circunstâncias, que o tenente Salgado, embora sem grande entusiasmo, resolveu incorporar-se ao outro na perseguição. Porém, os atos atrabiliários e prepotentes, os atentados e desordens dos seus homens continuaram no mesmo ritmo. Todas as pessoas que ia encontrando pelo caminho, eles iam esquentando-lhes o couro em esculachos feios. E isso sem que houvesse qualquer motivo que desse uma aparência justificativa a tão absurdo comportamento. Chegando ao sítio denominado Cacimba Velha, com apenas 2 léguas de marcha em conjunto, a força foi atacada a tiros de emboscada. Passava a tropa ao lado de uma pedreira a cavaleiro da estrada, da qual partiram os disparos, saindo ferido um soldado da força pernambucana. O autor desse revide fora um crioulo agricultor, de nome Manuel Jati, em que os arruaceiros do tenente Graciliano haviam aplicado uma bruta surra. Surra essa que teve outras consequências além da emboscada, pois levou o negro a mudar de profissão e até de nome. Deixou de ser o agricultor Manuel Jati para ser o bandoleiro Chá Preto, e a quem se deve em sã consciência responsabilizar pelo desvio desse infeliz crioulo. Apenas a leviandade de oficiais que não estão à altura da missão de que eventualmente são investidos. Ninguém mais soube do destino que tomara Manuel Jati, agora criminoso. Meses mais tarde, com o pseudônimo ou nome de guerra acima, estava ele perfeitamente integrado às novas funções. Explorava agora, e de certo com desembaraço, a rendosa indústria do crime e do latrocínio, presidida por Lampião. O incidente da emboscada muito enfureceu o comandante da volante pernambucana. O homem ficou tão possesso que chegou a recomendar aos seus, já tão truculentos comandados, que, dali em diante, carregassem a mão de castigo a essa corja de coiteiros. Esse gesto irresponsável, com espancamentos indiscriminados que já havia presenciado no curto espaço de 2 ou 3 horas de viagem comum, fizera com que o tenente Chico de Oliveira formulasse um enérgico protesto junto ao seu colega, Graciliano Salgado. Fez-lhe ver que não concordava em absoluto com tal norma de conduta em relação às pessoas do povo, que nada tinha a ver com os malfeitores, dos quais eram apenas vítimas. No seu entender, disse o tenente Oliveira, deviam agir com essa gente de maneira que ela se acostumasse a ver nas forças do governo protetores e não algozes. Aos cangaceiros, sim, sentia-se na obrigação, no indeclinável dever de persegui-los e atacá-los sem dó nem piedade. E acrescentou que se ali estava era para combater o banditismo e não para praticá-lo. Gostaria muito que tais violências não prosseguissem. O tenente Salgado queimou-se com a admoestação do colega, o qual realmente não teve meias palavras. Achou que este estava ofendendo seus brios de oficial e discutiram. Disse a Oliveira que a junção estava desfeita e podia prosseguir sozinho, se assim entendesse, porque ele não estava disposto a aceitar as suas censuras, e separaram-se mesmo. O tenente Graciliano Salgado fez do protesto um pretexto para fugir à convocação do dever. Deixou outro seguir com apenas 20 homens, ele inclusive. Enquanto ele, Salgado, com 40 homens, preferiu ficar pelo Pajeú
entregue à tarefa inglória e nada dignificante de espancar particulares indefesos. Parece que, no seu entender, todos aqueles vaqueiros e agricultores, sem o seu corretivo ou seu esculacho, transformar-se-iam, mais cedo ou mais tarde, noutros tantos lampiões. E talvez por isso tenha adotado aquele estranho método de sacar no futuro. De Cacimba Velha, onde se deu o rompimento, Graciliano Salgado rumou, com seus 40 espancadores, para Afogados da Engazeira, 18 ou 20 quilômetros ao norte, à margem esquerda do Pajeú. Aí permaneceu cerca de um mês, sempre ativo no desempenho do seu triste programa de ação. Arrogante e prepotente, tantas pedras jogou para cima que uma lhe caiu na cabeça. Cometeu aí tais violências que, com todo o seu poderio, teve medo e tratou de fugir. Todavia, uma das vítimas que esbofeteara seguiu-lhe no encalço, indo surpreendê-lo na varanda do hotel Baleeiro, em Rio Branco, hoje Arco Verde, onde esperava tomar o trem para Recife na manhã seguinte. Mas não conseguiu fazê-lo, pois encerrou aí de maneira deplorável a sua carreira de militar irresponsável, insolente e desordeiro. Na direção de Buíque, como foi dito, Lampião retrocedeu em direção a Águas Belas, no Pernambuco, ou Santana de Ipanema, em Alagoas. A força paraibana não poupava esforço a fim de neutralizar a distância que a separava do inimigo, cujo roteiro continuava o mesmo, rastilho rubro que já sabemos. Marchando a pé havia mais de 15 dias, a tropa já estava bastante estropiada, não porque estranhasse esse meio de transporte com o qual todo bom sertanejo deve ser familiarizado, mas pela marcha forçada que tivera de sustentar a fim de vencer o handicap com que iniciara a maratona, mas nada de desânimo. Por essas alturas, perseguidos e perseguidores se aproximavam cada vez mais, separando-os apenas 4 ou 5 horas de viagem a pé, onde os primeiros passavam pela manhã, os segundos chegavam ao meio-dia. Pelas adjacências da velha povoação de Gameleira, a tropa paraibana encontrou-se com a força volante da Polícia de Pernambuco. Essa força estava constituída por 39 praças e obedecia às ordens do tenente João Gomes. O oficial pernambucano mostrou-se solícito, prontificando-se a colaborar com os colegas Adalto e Oliveira, na perseguição que vinham sustentando havia tantos dias. Essa nova e inesperada junção fortaleceu bastante as hostes perseguidoras, elevando-lhes o número à quase duplicação. Se superioridade numérica fosse fator decisivo, dessa vez Lampião estaria liquidado. A marcha continuou sem desfalecimento, sempre na pista dos celerados, que mais uma vez tomavam outro rumo, seguiam agora na direção oeste. A suposição de que pretendessem assaltar Águas Belas ou Santana de Ipanema estava fora de cogitação, pois essas duas cidades já ficavam do lado, se não para trás. Chegando acima de Olho d'Água do Chicão, os quadrilheiros atravessaram a fronteira, penetrando no estado de Alagoas. Tomaram a estrada que conduz à cidade de Mata Grande, localidade bastante familiar aos Ferreiras, pois ali durante os anos de 17 e 19, como simples e pacatos agricultores, feiravam e bebericavam em seu Paraty. Por esse tempo moravam eles com toda a família no sítio Olho d'Água, no município de Matinha de Água Branca. O proprietário do logadouro era o coronel Ulisses Luna, para quem trabalhavam na lavoura. Foi daí que o capitão Lucena os enxotara, após assassinar-lhes o pai, fria e covardemente. Meses mais tarde, já em 1920 e definitivamente integrados nas lides do cangaço, os Ferreiras ainda voltaram àquela cidade. Formavam agora, ao lado dos pequenos do navio, cujo elevado número e reconhecida periculosidade, se não lhes davam foro de persona grata, junto às autoridades locais, pelo menos assegurava-lhes trânsito livre em seus domínios. Nessas novas condições em que se apresentavam os Ferreiras, acreditamos que até mesmo o próprio Lucena seria capaz de atestar-lhes o bom comportamento. As forças penetraram em território alagoano entre 10 e 11 horas da manhã, do dia 21 de fevereiro. A estrada trilhada pela horda é a que leva diretamente a Mata Grande, repetimos, distante dali apenas uns 20 ou 22 quilômetros. Que a velha cidade era presa e escolhida pelos salteadores,
já não podia haver a menor dúvida. O caminho, apesar de carroçável, é ruim de fazer desanimar, especialmente para quem já vinha com 22 dias de marcha ininterrupta. Porém, os perseguidores não podiam perder tempo, ainda mais agora que tinham certeza das sinistras intenções do famigerado quadrilheiro, e tocaram para frente. Andaram até o meio-dia, quando acamparam para o rancho e descansaram um pouco, pois o sol estava muito quente de feder a queimado. Pelas 13 horas, levantaram o acampamento e reissentaram a marcha, sempre guiado pelas pegadas dos acelerados cada vez mais frescas. Na estrada pouco transitada, a trilha oferecia um roteiro seguro pela visibilidade. No entanto, aconteceu que, faltando pouco mais de uma légua para a cidade, os cangaceiros deixaram a estrada, embreando-se no mato. Esse fato deixou as forças a matutar por alguns instantes, por se verem num dilema. Que fazer em tal conjuntura? Rastejar os bandidos em plena caatinga seria uma loucura, não apenas inútil, mas perigosíssima. Abandoná-los no encalço seguido há tanto tempo e com tanto sacrifício não seria menos penoso. Os 3 oficiais parlamentaram sobre o que fazer e, numa rápida troca de ideias, chegaram à conclusão que lhes pareceu a mais viável. Lampião só atacaria a cidade à noite. Era esse, sem dúvida, o seu plano. Ganhar o mato para se esconder e esperar que as sombras noturnas viessem colaborar na sua rásia vampiresca. Foi essa a conclusão a que chegaram. Resolveram então seguir diretamente à cidade, a fim de avisá-la do perigo a que estava exposta e a tomar as necessárias providências, empiquetando as vias de acesso e esperar. Assim, pensavam eles, o bandoleiro vai acreditando que fará uma surpresa e será surpreendido, caindo na emboscada que talvez lhe custe caro. E com esse propósito, apesar do cansaço de que todos se ressentiam, avançaram com mais firmeza. Todavia, apenas andaram alguns metros, ouviram pipocar do tiroteio que irrompia. O truculento Zanaga já havia entrado em ação contra todos seus vaticínios. Não deixara para a calada da noite, conforme presumiram os seus perseguidores, mas tão depressa alcançou o objetivo visado, pôs as mãos à obra à plena luz do dia. Eram 15 horas aproximadamente quando iniciaram o assalto. Atacaram pelo Mandacaru, justamente por onde entra a estrada que vem de Matinha e que eles tão bem conheciam. Houve forte resistência por parte do destacamento local e populares, contudo os facínoras insistiram furiosamente cerca de 1 hora, tentando dominar a situação, o que felizmente não conseguiram. Quando por fim abandonaram a luta, havia do lado dos defensores 2 mortos e 2 feridos, e 2 casas comerciais ardendo em chamas. Os bandoleiros, após saqueá-las parcialmente, ainda atearam-lhes fogo e fugiram sem que nada tivessem sofrido. Escaparam-se pela estrada que leva à povoação de Espírito Santo, em Pernambuco. Essa estrada sai pelo oeste da cidade, ladeando o canavial do Sr. Bené Malta, o qual se estende por quase 1000 km, terminando numa nascente de utilidade pública denominada Cumbi. Essa palavra, na língua tupi, é barbicho ou cabeção. Passaram por ali, transpuseram a colina do Angico, que começa logo a alguns metros, e desapareceram rumo à fronteira de Pernambuco, não só pela trilha deixada, como por informações de populares. As forças volantes fizeram o possível para chegar a tempo, não conseguindo todavia. Ouviram a curta distância o declinar da fuzilaria, porém quando chegaram já não havia nada a fazer. Encontraram apenas muita gente alvoroçada e a luta para apagar os incêndios a balde d'água. Esse fato não as interessou muito. Detiveram-se apenas enquanto colhiam informações a respeito do destino tomado pelos salteadores, para logo lançarem-se em seu encalço. Já passavam das 16h30 quando a força ou as forças partiram, seguindo o rumo indicado. Atravessaram a mencionada colina, acompanhando sempre a pista dos bandoleiros, os quais, atravessada que foi a serrota, abandonaram a estrada principal enveredando por um caminho estreito, a contorna, rumo ao sítio Capinhaçu. Devia aproximar-se das 18h30, pois já começava a cafuzar,
quando os da tropa paraibana, que formava a vanguarda, descortinaram a curta distância uma casa de taipa, em cuja frente havia um frondoso juazeiro. Aquele árido e mísero sítio denominava-se Serrote Preto, nome fatídico e de inesquecível memória para quantos os conheceram e tiveram sorte de poder contar a dolorosa história daquela tarde sinistra. O que aí se desenrolara fora de uma lúgubre dramaticidade, uma quase hecatombe. Sabendo estarem muito próximos dos bandoleiros, não tomaram os oficiais paraibanos a menor preocupação para a segurança sua e de seus comandados. Não se precataram, como deviam em tais circunstâncias, especialmente tratando-se de um inimigo tão diabólico como era Lampião, a quem, se não fosse a vaidade, já deviam conhecer. Este, por sua vez, parecia ou fingia-se distraído, deixando que a força se aproximasse até quase a porta da casa, para só então abrir contra a mesma mortífera fuzilaria a queima-roupa, pode-se dizer. O tenente Chico de Oliveira era aquele mesmo rapaz impetuoso, estroína e dono de entusiasmo prejudicial, a quem já conhecemos correndo atrás de Lampião lá na Serra das Panelas. Homem excessivamente impulsivo. Aliava à bravura que ninguém lhe nega uma insensatez de causa-pena. Era o que se poderia chamar de um doido de pedra. Porque conduzir as coisas como ele pretendeu fazer leva qualquer um a duvidar sobre o seu equilíbrio mental. Ante a primeira descarga dos quadrilheiros, o homem exclamou num brado de verdadeira alucinação: "Olhem os bandidos! Avança, rapaziada! Vamos cozer esses miseráveis à faca!" E dando o exemplo, num gesto de louco furioso, punhal em riste, em alguns pulos de galgo postava-se naquela porta ígnea, que cuspia mais fogo do que uma pistola pirotécnica. Pobre homem! Nem bem acabava de assomar a fatídica entrada, antes mesmo de firmar os pés no chão, já tombava por terra com o corpo transformado numa urupemba pelas balas certeiras do famigerado bando. O colega Joaquim Adalto, que não era menos impetuoso e o seguiu na investida louca, não teve melhor sorte. Tombou sobre seu cadáver com o corpo tão crivado quanto um paliteiro. Os soldados, fiéis ao instinto de conservação, não os acompanharam na vocação suicida. Espalharam-se no pátio ou terreiro da casa, inteiramente desabrigados, sob tremenda chuva de balas. O único amparo que alguns utilizaram à guisa de trincheira foram um carro de boi estacionado sob o referido juazeiro, cujas rodas de braúnas secas têm a dureza do ferro. A luta foi furiosa e rápida, uns 20 minutos, quando muito, todavia de consequências catastróficas, especialmente para as forças paraibanas. Estas sofreram um verdadeiro massacre, uma devastadora chacina que dificilmente ocorre em combates dessa espécie. O comandante da Força Pernambucana, Tenente João Gomes, com a sua gente, exceto 4 soldados, precatou-se, não acompanhando os colegas paraibanos em sua arrancada para a morte. Ele, que prudentemente mantinha-se na retaguarda, quando viu o pau comer lá na frente, manteve-se onde se encontrava. Entrincheirou-se com seu pessoal nas pedras que existiam do lado direito do caminho e abriu fogo contra o reduto dos quadrilheiros. Os cangaceiros não esqueceram a sua velha tática que sempre tiveram na conta de melhor remédio para desatar no cego, que era a retaguarda. Dessa vez coube a Livino, o terceiro membro de perigoso triunvirato e o primeiro dos celerados entre os celerados pela sua hediondez de criminoso, o desempenho da macabra tarefa. No início do choque, logo às primeiras descargas, ele escapou-se pelos fundos da casa com uma dúzia de comparsas, e alguns minutos depois está ele atacando pelo flanco esquerdo. Foi uma tragédia brutal. A força paraibana viu-se envolvida entre 3 fogos, o que vinha dos bandoleiros entrincheirados na casa, o da retaguarda de Livino e o da força do tenente João Gomes, que da sua posição cobria também o mesmo ângulo em que se espalhavam os seus soldados. Em tais condições, a tropa sofreu um revés tremendo, e se não foi totalmente exterminada, deve-se ao manto protetor que a noite estendeu sobre aquele ambiente dantesco. No terreiro do mísero casebre,
vários cadáveres jaziam estendidos sobre o tétrico tapete escarlate do seu próprio sangue, além de 10 feridos gravemente. Aproveitando-se da escuridão que os envolveu como recurso providencial, foi que os sobreviventes do calamitoso recontro, sob mortífero fogo, lograram salvar as vítimas da sanha virulenta dos sicários vitoriosos. Todos os feridos da Força Paraibana foram retirados do local da chacina, para fora do alcance das garras ameaçadoras do furibundo inimigo. Este, de certo, ainda não podia avaliar a extensão da derrota que conseguiram impor aos contendores, e talvez por isso não se afoitaram mais ainda, dando tempo aos que escaparam ilesos e recolher os companheiros feridos. Estes foram conduzidos às costas em minutos e a correr até a posição ocupada pela Força Pernambucana. Conforme acima dissemos, 4 soldados do Tenente João Gomes, que acompanharam os paraibanos no seu avanço, morreram também. 3 instantaneamente e o último ficando gravemente ferido. E como seu comandante, avisado da situação, se tenha recusado a ir salvá-lo, os bandoleiros se encarregaram de liquidá-lo. O infeliz soldado jazia, malferido no palco da tragédia, a clamar por socorro, invocando o nome do seu comandante. Esse, porém, não se abalou. Mostrou que só era bom marinheiro e mar calmo. O sargento paraibano José Guedes, vendo que o oficial fingia não ser com ele os angustiosos apelos do desventurado rapaz, chamou-lhe a atenção, encarecendo-lhe a periclitante situação em que se encontrava o seu comandado. Disse-lhe: seu tenente, urge socorrer o soldado quanto antes, porque qualquer demora lhe será fatal, pois os bandidos o descobrirão e ele estará perdido. O tenente João Gomes recebeu a sugestão do inferior com enorme surpresa, de tão absurda lhe pareceu, retrucando admirado: o que, rapaz? Será que você enlouqueceu também? Essa sua ideia não é de quem está bom da cabeça, não. E sempre em voz baixa, serviu-se de um adágio egoísta que existe lá pelo sertão: essa é uma hora de Murici, cada um que cuide de si. O tiroteio havia cessado por completo, e além do ranger de dentes dos feridos, reinava um silêncio de necrópole. Passados alguns minutos, eis que os facínoras saem da casa, empunhando uma alcoviteira a querosene para inspecionar o cenário da tremenda e desastrada refrega. Quiseram ver de perto os frutos do seu trabalho de carnívoros, verificando em louco a extensão da derrota infligida ao inimigo. O remanescente da força dizimada e os pernambucanos, a 50 metros de distância, tudo presenciavam sem que nada pudessem fazer. De fuzis aperrados na guarda dos feridos, limitavam-se a assistir em silêncio o triste epílogo da dolorosa tragédia. Os bandidos, de candeeiro em punho, andavam de um cadáver para outro, feito urubus em época de morrinha. Como de hábito, arrecadavam o que representava o valor e lhes pudesse aproveitar. Em dado momento, o silêncio que vinha sendo mantido foi quebrado por pilhérias eufóricas, proferidas propositadamente em altas vozes, para que fossem ouvidas pelo resto da tropa. Pois eles sabiam muito bem que os sobreviventes da desbaratada força estavam refugiados bem perto e os ouvindo, portanto. Foi quando descobriram o desditoso soldado, quase moribundo, que os miseráveis se entregaram àquela efusão de sadismo, com exclamações como estas: olá, valente, o que foi que te aconteceu? Conta aqui pro velho Jurema, velho gostoso, como se deu isso. Jurema era o nome de guerra de um cangaceiro terrível pela perversidade e destemor de que sempre dera prova. Fora também soldado da Polícia Paraibana, servindo na volante do tenente Manuel Benício ou João Francelino da Costa, de onde desertara havia 3 anos, indo se incorporar ao grupo de Lampião com armas e bagagem. E depois de amesquinharem covardemente o infeliz soldado, os miseráveis acabaram de liquidá-lo com vários tiros, seguidos de estrepitosas gargalhadas. Dos mortos, quase nada levaram, além de alguns bornais de munição, coisa que nunca se saciavam. Dinheiro e alguma joia é escusado encarecer. E dando por encerrado o sarrabulho, voltaram a casa para devolver a alcoviteira de que se haviam servido, e tudo voltou ao silêncio e à escuridão.
Na cidade, não é preciso dizer que desde o assalto da tarde reinava uma atmosfera de confusão. Depois, o intenso tiroteio que se fizera ouvir durante uns 20 minutos acabou de condensar um ambiente de apreensão e nervosismo. Todos se perguntavam o que teria acontecido e ninguém sabia responder. Dada a importância das forças em ação, não faltavam prognósticos favoráveis a estas. Para muitos, a sorte lhes teria socorrido. A quadrilha teria sido irremessivelmente destroçada e o seu perigoso chefe preso ou morto. Todavia, não demorou a chegar emissários trazendo a triste notícia do grave desastre e com urgente pedido de socorro para os feridos. As informações, assim por alto, causaram enorme desolação e foi um atropelo medonho. Cidade pobre, sem um hospital mesmo insignificante, como arranjar alojamento e enfermaria para tantos feridos? Tudo teve de ser improvisado às pressas e deficientemente pela completa ausência de recursos adequados. Para se fazer uma ligeira ideia do total descalabro em matéria de assistência, basta dizer que os feridos foram transportados às costas. A noite já ia alta quando dava a entrada em Mata Grande o mais singular e melancólico dos cortejos. 10 redes ensanguentadas eram o saldo do desastroso reencontro. Foi aquela uma noite de angustiosa vigília e sofrimento, não somente para os sobreviventes da carnificina, como para a população em geral, que em peso, entre estupefata e revoltada, associou-se à sua dor. Toda a cidade manifestava-lhes o seu profundo pesar pela desgraça sofrida. A noite foi curta para o corre-corre das improvisações, onde tudo era inadequado, e só pela manhã voltaram a Serrote Preto, a fim de recolher os mortos e verificar à luz do dia o palco da cruel tragédia em toda a sua extensão e consequências. Espetáculo macabro o que se via, quadro tétrico e realmente lúgubre. O que se presenciava no terreiro da tosca moradia era um quadro verdadeiramente dantesco. 15 cadáveres juncavam o pequeno pátio e no interior da casa mais 3 dormiam o sono eterno. É que Lampião, a despeito de ter posto em prática toda a sua diabólica habilidade de gênio do mal, matando feito uma peste bubônica, não pôde eximir-se ao pagamento do seu tributo de sangue. Os 3 cadáveres que jaziam dentro da casa eram dos seus asseclas, Asa Negra, Corró e Guri, e não foram só esses. Outros bandidos também receberam seu quinhão, embora sem maior gravidade. Como se vê, o choque foi excessivamente estúpido. Tão estúpido que até o sinistro Zanaga, apesar de bem resguardado com toda a sua cateva, não pudera fugir à sua contribuição. Ele próprio recebeu 2 ferimentos, sendo com 2 outros comparsas pensados pelos sequazes antes de partirem, conforme testemunharam os moradores da casa. Estes, felizmente, nada sofreram, além dos vexames e apreensões que se pôde facilmente imaginar. Quanto ao tenente pernambucano João Gomes, pesou sobre ele séria acusação, apesar de feita em caráter particular. É que vários elementos da tropa paraibana apontaram-no como tendo prestado bons serviços aos cangaceiros, ajudando-os no massacre por eles sofrido. Da sua posição, abrindo fogo contra os que combatiam à sua frente, voluntária ou involuntariamente, foi atingido gregos e troianos. Alegaram que vários dos seus malogrados companheiros foram abatidos por balas vindas da trincheira ocupada por aquele oficial e seus comandados. Texto extraído do livro Serrote Preto, Lampião e seus sequazes, de Rodrigues de Carvalho.